Susan Rodrigues, boa tarde, bem-vinda ao VG. Boa tarde, você, Marta. Boa tarde a quem acompanha a gente aí no esporte. Tarde linda, aliás, né? Quem sabe essa sexta-feira bonita, fim de semana de sol, inspire a dupla da capital lá no domingo, né? 2 jogos fora de casa, na verdade. É o que o torcedor espera. Os dois jogam fora, os dois precisam dessa vitória. O Avaí já vem embalado, saiu do Z4 para a felicidade do torcedor, mas o Figueirense é decisivo. Ele precisa vencer a partida também contra a Inter de Limeira. Bora lá? Bora lá! A gente começa os destaques de hoje do esporte com aquela rodada do fim de semana. Temos as duas equipes da capital catarinense em campo, de olho na tela. O Avaí joga fora de casa no domingo contra a Ponte Preta às 4 horas da tarde pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro. E o Figueirense também fora de casa. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho, porque o Cláudio Caticati já está aqui com a gente para falar de Avaí. Cláudio, o Avaí ele vem embalado, as 2 últimas vitórias, mas ele precisa continuar, porque nós temos aí 15 rodadas pela frente, ele precisa manter esse bom resultado para não voltar para aquela zona de perigo, né? Boa tarde. Boa tarde, Susan, boa tarde a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Exatamente, agora buscar essa regularidade para não voltar à zona da confusão, como diz o técnico Vanderlei Luxemburgo. E o Avaí precisa ter uma alteração, pelo menos, porque o torcedor havaiano viu nos 2 últimos jogos aquele senso de urgência, conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas foram 2 jogos em que o Avaí saiu atrás e teve, depois das trocas no segundo tempo, que viraram o jogo, teve que correr atrás do resultado. E eu acho que tem que manter aquilo que foi importante e positivo, uma boa sustentação defensiva, pode até manter os 3 zagueiros, como o técnico Alain vem mantendo, né? Jefferson Maciel, Reinaldo, o próprio Alisson, mas precisa ter um pouco mais de poder ofensivo, porque o Avaí, como a gente citou, só depois das trocas no segundo tempo é que conseguiu virar contra o Operário e também virar contra a equipe do Sport. E a entrada de Jean Lucas no lugar de Léo Chu, ou do próprio Cipriano, que fez a jogada e a assistência para o gol da virada ali do Léo Gamário, pode ser uma situação que traga um pouco mais dessa agressividade ao Avaí, porque você ficar se sustentando defensivamente, uma hora pode sofrer o gol, como sofreu nas 2 últimas partidas, e se você se lançar um pouco mais para o campo de ataque, ter mais repertório ofensivo, vai deixar distante do gol do goleiro Bruno Ferreira e vai estar mais próximo de sair na frente e não ter que correr atrás, viu, Susan? Agora sim a gente fala da outra equipe da capital catarinense, do Figueirense, que joga fora de casa contra a Inter de Limeira, também no domingo, às 4 horas da tarde. O Figueirense, que também precisa vencer, a gente falava sobre isso, né? Cada jogo é uma decisão, faltam 2 rodadas para o fim dessa primeira fase. E agora, qual é a estratégia do técnico Raul Cabral? Qual precisa ser a estratégia dele para que o Figueirense consiga essa classificação no G8, Cláudio? Margem de erro, 0. A gente vem falando aqui, né? O Figueirense, ele, pelos critérios de desempate com as equipes que estão acima dele, que é número de vitórias e saldo de gols, o Figueirense precisa vencer as 2 partidas. Se não quiser aí contar com a sorte e com resultados paralelos, ele vai ter que construir 2 vitórias. Domingo contra a Inter de Limeira e no outro final de semana contra o Maranhão. E o técnico Raul Cabral, ele tem uma mudança obrigatória, que é a saída do volante Breno, que vai fazer muita falta, um jogador que tem muita capacidade de marcação, mas também de construção ofensiva, mesmo sendo um primeiro volante. E olha que o treinador está tendo uma decisão arriscada. O garoto da base, Léo Renz, é que vem treinando como titular. E a gente colocava, se o treinador vê personalidade no garoto num jogo de tanta pressão que precisa de vitória, ok, garoto entrou nos jogos, tem essa característica de forte marcação, não tem essa qualidade com a bola no pé como tem o Breno, mas pelo menos vai ganhar nessa questão de marcação. E claro, o retorno do Leonan à zaga, que ele cumpriu suspensão no lugar do Jonathan. No mais, é manter essa equipe, né, essa identidade que o Raul Cabral conseguiu construir, que marca bem e consegue nas estocadas no ataque fazer os gols. Precisa ser efetivo, precisa marcar bem. É uma forte equipe essa da Inter de Limeira, mas nos contra-ataques, sendo efetivo, o Figueirense pode sair com essa vitória e trazer o resultado para o jogo do próximo domingo aqui. Ainda há chances. E a gente espera amanhã no Clube da Bola, né, Cláudio? Amanhã o Clube da Bola, 1h30, para a gente falar dos catarinenses, também da dupla da capital. Aguardo vocês amanhã e, claro, a nossa coluna no Jornal ND e no portal ND+. Dá uma conferida lá. Até amanhã. Até.
E a gente segue por aqui porque nesse fim de semana, Florianópolis vai ser palco da segunda etapa do circuito ASJ Vida Marinha 2026. A competição será na Praia da Joaquina, com as categorias masculino, feminino e especiais. Atletas de 8 a 16 anos participam das baterias. O evento também é válido pela 7ª etapa do circuito catarinense de base de surf 2026 e vale pontos no ranking estadual. Tá aí, competição que vai movimentar o fim de semana aqui na capital catarinense. E amanhã começa o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Florianópolis. O Heitor Machado vai mostrar pra gente a preparação dessas equipes tão tradicionais aqui na capital. Vamos ver na reportagem. Longe dos holofotes, uma paixão que resiste ao tempo. O futebol de várzea de Florianópolis mobiliza cada canto da cidade. Porque amador é aquele encontro com a família, encontro com jogadores, com o pai, com a mãe, com a namorada. Ele tem um clima que consegue unir tudo isso aí, família, jogadores, torcedores e imprensa. Do norte ao sul da ilha, cada comunidade construiu ao longo do tempo uma relação de pertencimento. Cara, isso é muito massa, né? E a gente estar voltando agora, cada vez a comunidade está voltando a abraçar mais. Geralmente, quando a gente joga os campeonatos aqui, é estádio cheio, amigos, pessoal das peladas, né? Que jogam no clube aqui também. A gente vai chamando familiares, a gente tem muitos alunos que têm prazer de vir ver o nosso jogo, daí vem com o pai, vem com a mãe, vem com o irmão. Debaixo de sol ou de chuva, cada canto com a sua particularidade. O Barrense tem um jogo mais truncado, quando joga contra o Vila é um clássico, o Grêmio Cachoeira. Às vezes a gente joga na Trindade, digamos, já é um jogo mais calmo, né, vamos dizer assim. Quem joga perto do mar costuma receber visita inusitada. O glamour dos grandes jogos saem de cena. O futebol amador preserva a sua essência, do campo irregular ao vestiário acanhado. Num todo a gente precisa se acostumar, né? Porque não tem, vai ser todos os anos, né, o mesmo circuito, os mesmos clubes. Então a gente vai se acostumando, vai se moldando, né, ano após ano para poder fazer um campeonato bom, né? A história do futebol amador de Florianópolis ganha um novo capítulo a partir do próximo final de semana. Vai começar o Campeonato Municipal, a primeira divisão. 8 clubes em busca de um objetivo. A competição começa neste sábado. O Náutico do Santinho defende o título. Além do atual campeão, outros 7 clubes estão confirmados. Vila, Grêmio da Cachoeira, Triunfo, Barrense, Paula Ramos, Cruz de Malta e Bandeirante. Dentro das comunidades existe uma expectativa muito grande. As comunidades, elas respiram o futebol. Isso significa que nós devemos ter grandes públicos. Pertencimento, identidade, conexão. Pode ter certeza que a minha vida sem o esporte amador não teria sentido, porque realmente faz parte da minha história. Onde houver um campo de várzea e uma camisa, haverá sempre uma história para contar. Tá aí, opções não faltam para esse fim de semana. Tem futebol profissional, tem futebol amador, tem surf. Não tem desculpa para não curtir o esporte aí no sábado e domingo, viu, Marta? Futebol amador é paixão, né? Começa amanhã, então, portanto. E é tradicional, né? Nos bairros a gente vê que o pessoal se reúne justamente para acompanhar as partidas. E agora com o Campeonato Municipal, com certeza isso vai ficar ainda mais evidente.